Então, na minha avaliação, ou a gente pode ser completamente estúpido, tipo real, aqueles bobões crônicos, ou a gente pode se fazer de bobo para manter a sanidade mental. Eu não sei você, mas eu tô muito cansada de enxergar o quanto as coisas são óbvias e como essas obviedades são tratadas apenas como mais uma matéria de jornal. A casa do Lulinha não tá caindo, ela tá desabando. A questão agora são dois pontos: quem ele vai arrastar com ele e o que a Polícia Federal fará a respeito. E mais, vamos falar do Alexandre, porque eu não sei o que ele tem, que ele não se controla. Mas mesmo em seu pior momento, ele avança e avança. Por quê? Então, vamos responder isso também. Sem mais delongas, pega seu café. Vem cá, deixa eu te atualizar. Beleza, vamos começar colocando em ordem cronológica? Ontem a Folha nos comunicou que PF pede e Mendonça autoriza inquérito que põe Lulinha sob suspeita de tráfico de influência e cita gabinete presidencial. E eu já vou explicar o que isso significa, mas antes eu tenho que te mostrar outra matéria que também saiu no dia de ontem. PF aciona governo contra medidas de Mendonça no caso do INSS que envolve o Lulinha. Pronto, agora eu vou explicar tudo. A Polícia Federal, aquela mesma que um dia trocou o delegado no meio da investigação e gerou na população a suspeita de proteção ao filho do presidente, resolveu, de repente, ficar muito, mas muito profissional. O ministro André Mendonça, tá de olho, tá cobrando prazo, tá querendo saber quem sai e quem entra na equipe, tá mandando juntar tudo no processo. E, meu Deus, que absurdo é esse, Mendonça? Como você ousa, como relator, cobrar que os achados da PF na investigação sejam juntados nos autos do processo? Como o senhor ousa determinar que deve ser avisado sobre nova troca de agente nas investigações para não ser surpreendido como foi quando trocaram o delegado às vésperas do depoimento da amiga do Lulinha? Como que você ousa cobrar prazos? Você é abusado, hein, seu Mendonça? Você não sabe que em Brazuela, quando envolve o Lula, não é esse o usual? Mas continuando. A matéria que nos conta sobre o novo pedido de investigação nos revela que há uma suspeita de tráfico de influência e corrupção envolvendo não apenas o Lulinha, mas o gabinete da presidência e o Ministério da Saúde. A ligação do Lulinha com esse escândalo do INSS passa diretamente pelo contato identificado que ele teve com o careca do INSS. Mas os investigadores agora querem apurar os crimes de corrupção e tráfico de influência na autorização da comercialização de cannabis medicinal em programas ligados ao Ministério da Saúde. Deixa eu abrir aspas para um trecho da matéria da Folha. Lulinha tem atuação no ramo em parceria com Roberta Luquinziger e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Fecha aspas para ninguém aí ficar com dúvida. Ou seja, os três trabalhariam juntos. O pedido de abertura desse inquérito revela os contatos realizados entre os alvos e os servidores públicos, tanto dentro do gabinete do Lula como junto ao Ministério da Saúde. E ainda, segundo a investigação, o Lulinha e a Roberta atuaram para beneficiar a empresa World Cannabis, que pertence ao careca. Mas tá, a defesa do Lulinha vem repetindo que não, Lulinha nunca teve negócio nenhum com o careca do INSS, coisa nenhuma. Mas, em março desse ano, a própria defesa do Lulinha admitiu ao STF que o careca do INSS havia pago a viagem do Lulinha para Portugal. E é nessa viagem que as coisas ficam óbvias demais. No ofício da defesa enviado ao STF, a defesa do Lulinha afirma que o careca pagou as despesas do Lulinha porque ele foi convidado para conhecer a produção de medicamentos produzidos com canabidiol, justamente onde a Polícia Federal suspeita que o crime tenha acontecido. Vocês estão entendendo aí o que é que a polícia está enxergando? Lobby pela empresa do careca junto ao Ministério da Saúde e agentes da República, que ainda não sabemos quem são, então temos que chamar assim. Só para ficar mais claro, vamos voltar um pouquinho no tempo que eu vou te mostrar como que a coisa está bem evoluída. Matéria de dezembro do ano passado, careca do INSS antecipou a ida de Padilha para a saúde. Ficou melhor. Ou seja, o cara ficou feliz de ser o Padilha à frente da pasta que ele iria negociar. Deve mesmo ter ficado joia.
E essa matéria também nos revela que o careca do INSS esteve ao menos 5 vezes no Ministério da Saúde entre 2024 e 2025, mas que apenas uma única dessas visitas está registrada na agenda oficial do executivo da pasta. As outras foi só uma visita informal? Aham. Na sequência, ainda em dezembro, aparece o áudio da Roberta, amiga do Lulinha, articulando com o Careca um contrato com a compra de 1,2 milhões de frascos de canabidiol com dispensa de licitação no Ministério da Saúde. E o passo seguinte foi a descoberta de diálogos em que eles tentavam vender ao Ministério da Saúde não apenas o canabidiol, porque eles viram potencial, mas também testes de dengue. Tudo sem licitação! Quem pode, pode, né? E só voltando à matéria da Folha de ontem, segundo a investigação da Polícia Federal, o Lulinha ganhava 300 mil por mês porque, supostamente, faria essa interlocução entre o Careca, a Roberta e os agentes públicos pelo simples fato dele ser filho do presidente da República e agora a PF está pedindo essa investigação específica. Antes tarde do que muito tarde, né? Mas agora vai aí a minha avaliação, que vai juntar as duas matérias de ontem sobre a PF. Essa estratégia parece ser coisa de mestre, porque olha só o nível da sofisticação. O ministro André Mendonça tá de olho, tá cobrando prazo, tá querendo saber quem sai, quem entra na equipe, tá mandando juntar tudo no processo. Então, a PF, preocupadíssima com a própria imagem, decide: melhor a gente pedir para investigar o Lulinha de novo, assim ninguém pode dizer que a gente tá protegendo o menino. Só que dessa vez não é só o Lulinha, porque agora a investigação cita contatos com o gabinete da presidência e com o Ministério da Saúde. Ou seja, chegou perto do pai e de ministros de Estado. Que coragem, PF, que independência. Que momento. Mas pera, porque no mesmo dia que é revelado que existia esse pedido de investigação em cima do filho do presidente, que é de sexta-feira passada, essa mesma Polícia Federal corre para a Advocacia Geral da União, ou seja, o advogado do governo, do pai do investigado, para pedir: ó, AGU, por favor, dá um jeito de segurar esse ministro Mendonça, porque ele tá atrapalhando o nosso trabalho, vendo tudo que a gente tá fazendo. Oi? Em resumo, juiz, olha aí como a gente é sério, estamos investigando o filho do presidente. Agora, governo do pai investigado, por favor, vai aí e segura o juiz que tá olhando demais. E o juiz que tá olhando demais é o relator do caso. PF. É a democracia em seu estado mais puro. A polícia avança o suficiente para não parecer conivente e, ao mesmo tempo, pede para o governo ajudar a frear quem está supervisionando. Independência com carinho, autonomia com jeitinho, investigação com freio de mão puxado. Só um pouquinho. E se você acha que eu tô viajando nessa minha análise, tem que deixar claro, vozes da minha cabeça, e que também, obviamente, pode estar errada, eu tenho que te perguntar: será que eu tô errada mesmo? Porque vocês lembram dessa matéria aqui? Recado da PF a Mendonça: investigação sobre Lulinha não avança antes das eleições. O recado era pornograficamente claro. Se avançarmos em cima do filho do homem, pode prejudicar o homem. Então, Mendonça! Agora não, tá? Mendonça reagiu pedindo para ver o que a PF estava fazendo nesse processo. A PF respondeu, primeiro pedindo a abertura de inquérito, mas na sequência pedindo para a AGU do Lula fazer alguma coisa sobre o monitoramento do Mendonça, relator do processo. Ah, menino, se fosse filho do Bolsonaro, até o cachorro já tinha tomado busca e apreensão. E se fosse o Alexandre de Moraes o relator, a PF jamais faria piu. Mas sabe qual é o problema? O problema é que o Mendonça já avisou mais de uma vez que ele tá vendo o que todos estão tentando fazer. E decidiu não deixar, tanto que autorizou a investigação contra o Lulinha e mais esses agentes públicos ligados à República. Sim, Lulinha é oficialmente investigado. E não finjam surpresa, porque Mendonça tinha dito em alto e bom tom: e eu não me presto a trabalhos abjetos. Beleza, agora vamos falar de outra coisa e eu quero usar um vídeo para linkar os dois assuntos. Vamos falar de Bolsonaro, porque o Alexandre quer que a gente fale dele. E aí ainda não entendi, sabe? Fã ou hater? Bolsonaro está em prisão domiciliar, proibido de postar, de falar, de aparecer em qualquer lugar sob pena de... sei lá. O cara já tá preso por um golpe que nunca aconteceu. Que é pior que a prisão. Nem pensa, nem fala isso, tá? Provavelmente é antidemocrático.
Mas enfim, surge um vídeo com a inteligência artificial dele num evento partidário e presta atenção, evento partidário. Não era campanha oficial de ninguém, era só um evento de partido. E sim, faz toda a diferença. E de repente o sistema inteiro resolve tratar aquilo como se tivesse sido um atentado à ordem democrática. Então, ministro Alexandre de Moraes, que nem do TSE resolve se antecipar, se meter onde não foi chamado e montar um dilema clássico de novela das 8. Ou o Bolsonaro sabia do vídeo e aí violou a prisão domiciliar, ou não sabia e aí é o Flávio que usou deepfake. Rá! Vocês estão entendendo que ele já escolheu as únicas duas respostas possíveis de propósito para prejudicar ou o pai ou o filho? Não existe terceira via, não existe saída limpa. É usurpação de poder escancarada, porque quem manda em regra eleitoral é o TSE e não ele. E mesmo assim, Alexandre resolveu arrancar respostas como se a Constituição fosse papel de pão. Até o Maerovic, que nunca foi exatamente um fã desse lado da história, saiu no UOL detonando o despacho, falando de constrangimento, ilegalidade e ilegitimidade. Perguntando se o cara, Alexandre, não leu a Constituição, dizendo que, pelo amor de Deus, meu amigo, você tem um livro de direito constitucional. E você se presta a esse papel. Não são palavras meias, são do Maerovic, porque eu já disse, eu não sou doida. E o mais louco é ver claramente como que eles estão forçando a barra para transformar um evento partidário em crise eleitoral. Porque se fosse campanha oficial, ainda dava para fingir alguma discussão técnica, mas não era. E mesmo assim, presta atenção aqui que é importante. A Globo News coloca a Miriam Leitão para declarar com a maior cara de quem soltou um pum molhado e tem que continuar andando que, se o Moraes não estabelecer limites para o uso de inteligência artificial, o Bolsonaro vai participar da campanha como um avatar. Se o ministro Alexandre de Moraes não estabelecer agora um limite para esse uso, ele participará da campanha através de todas essas ferramentas de inteligência artificial como um avatar. Eis aqui a raiz de todos os problemas, meus caros. Bolsonaro ser uma imagem ativa nas eleições. É sobre isso. Deixa eu explicar melhor. Existe uma parcela considerável e consolidada de bolsonaristas nesse país, que seguem o que diz Bolsonaro porque o identificam como líder. Do momento que você pode dizer, e mais impactante que isso, ter a imagem do presidente reproduzida no avatar, que deixa clara a sua preferência nessas eleições, temos aí um guia para milhares de eleitores. Agora, pausa para minha opinião, se é que ainda podemos ter uma no estado autoritário que vivemos. Bolsonaro foi preso justamente para que não pudesse estar ativo nas eleições desse ano. Na minha percepção, e de muita gente também, esse negócio de golpe que nunca aconteceu foi o pretexto usado para não apenas impedir que o Bolsonaro fosse o candidato, mas também que ele fosse silenciado durante todo o processo eleitoral, deixando seus eleitores desnorteados, causando conflitos até mesmo dentro da própria direita, devido a essa dúvida sobre onde estaria a liderança. Mas se você coloca um avatar do Bolsonaro dizendo o que deve ser feito, acabou. Não tem mais dúvida. E existe um outro ponto ainda mais comovente em cima de tudo isso. A forma explícita em que a perseguição política atua. O ponto que a existência de Bolsonaro, sua imagem e sua voz só possam existir recriadas digitalmente por inteligência artificial, mesmo que o presidente esteja vivo. Esse é o retrato que lembra as pessoas que os caras não salvaram a democracia. Eles a mataram. A voz da oposição foi completamente silenciada. O problema é que, nem digitalmente, em forma de avatar criado por IA, eles querem que o Bolsonaro exista no imaginário das pessoas. O plano, creio eu, era fazer com que as pessoas esquecessem o Bolsonaro. Mas esse plano não poderia ter dado mais errado. E agora só sobrou tirar a máscara de democrata e assumir o ditador que estava escondido aí esse tempo todo. Ou nem tão escondido assim. Feito esse desabafo, deixa eu voltar aqui para a análise política geral, onde até os mais antipáticos ao bolsonarismo estão dizendo isso aqui. Fala, seu Alexandre Schwartzman. Vamos falar a verdade, eu não tenho a menor simpatia pelo Bolsonaro. Agora, eu não tenho a menor dúvida que o Supremo, de maneira geral, e o ministro Alexandre de Moraes, em particular, tem ultrapassado, e não por poucos limites que ele, dentro da ação constitucional. Ele está disposto a acabar com a democracia para salvá-la, que para mim é uma contradição em termos. Quer dizer, em particular, essa última é de uma ilegalidade atroz. Existe um editorial hoje no estado de São Paulo exatamente explorando isso. A gente está, o Supremo tem
tem avançado, sim, sobre liberdades individuais. Né? Ele está completamente fora de controle. Quem disse isso? Eu falo isso, mas eu não sou o único a falar isso. Então, o ministro Marco Aurélio de Mello, ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio de Mello, falando exatamente a mesma coisa. Perdeu o controle, perdeu qualquer freio no que diz respeito. O Supremo pode, porque ninguém tem mais para quem recorrer. Né? Ele tem o direito de errar por último e ele tem abusado do direito de errar por último. Não há mais dúvidas. Há quem se omita em opinar sobre a atuação do Alexandre, até por conivência ideológica e política. Mas os que não são covardes e falam que o cara extrapolou os limites faz tempo. Agora, isso é domínio público. Mas aqui está a pergunta que deve ser feita. Por que agora a Suprema Corte está atuando de forma tão escancarada? Por que os ministros abandonaram o verniz da aparência de legalidade? Por que agora é explícito? Eles fazem e se alguém achar ruim, que mordam os cotovelos. Uma estratégia que, aliás, está dando muito, muito, muito errado. Eu acho que o Alexandre de Moraes ele ainda não percebeu. E assim, do ponto de vista do resultado político também, se o objetivo dele era eliminar a presença de Jair Bolsonaro dentro do processo político eleitoral, ele está conseguindo exatamente o contrário. Né? Hoje, o Jair Bolsonaro está no centro do debate de uma maneira muito forte. E acho que com esse tipo de julgamento ele estimula qualquer um daqueles que são bolsonaristas e que são apoiadores a criarem, né, imagens do Bolsonaro e divulgarem nas redes sociais. E a justiça não vai ter qualquer capacidade de trabalhar com isso. Então, assim, e para terminar, eu acho que hoje o Alexandre de Moraes também não tem o consenso que ele tinha no judiciário de 2022. Né? Ele vai fazer um controle antecipado do TSE, que é uma maluquice. Então, eu acho que ele está avaliando mal a conjuntura e o tabuleiro no qual ele está navegando. Dito isso, vamos de novo. Você já se perguntou por que agora é tão explícito? A resposta para essa pergunta é tão simples que sai no jornal. Na minha visão, esse grupo do Supremo olha essa eleição como crucial para a sua sobrevivência política. E o Alexandre de Moraes, principalmente, porque a gente sabe do contrato do escritório da esposa com o Daniel Vercário de 129 milhões de reais. Então, é disso, para mim, que se trata a minha leitura política de episódios como esse. Então, toda hora ali fustigando, de alguma maneira, a principal candidatura da oposição, justamente porque se essa oposição ganha, a chance, vamos dizer, de queda, seja dele, seja via Supremo, seja via Senado, por um processo de impeachment, aumenta. Então, vamos lá. Essas interferências do judiciário, especialmente do ministro Alexandre de Moraes no processo da justiça eleitoral, é facilmente explicada. Uma ala do Supremo vê essa eleição como crucial para sua sobrevivência política, porque se o Flávio ganhar, ele indica 4 ministros para o STF e muda a balança que hoje impera na corte. E além de mudar a composição majoritária do STF, o que daria um problema. Como a maioria no Senado, Alexandre responderá de imediato não apenas ao caso Masser e seus 129 milhões de perguntas, mas aos abusos no julgamento do golpe Tabajara, na questão do Tagliaferro, nas derrubadas de perfis em absoluto sigilo, o caso do aeroporto de Roma. Nossa, gente, é tanta coisa. Portanto, Alexandre sabe que realmente está meio sem opção. As coisas vão ter que correr porque a eleição é logo ali. E essa acelerada está mostrando que está vindo sem planejamento. Vamos dar uma olhada sobre o que está na mesa agora. O vídeo de A do Bolsonaro teve pedido de investigação, mas entenda, isso deveria ser da Justiça Eleitoral. Não cabe ao STF se manifestar nessa situação. E é por isso as denúncias de usurpação de poder do Alexandre de Moraes. Alexandre quer atuar no TSE, ou, ao que parece, usar o STF para pressionar o TSE. Viu como que o imperador preza pelo Estado Democrático de Direito e independência entre os poderes? Todo mundo vê. Mas isso eu não tô tirando da minha cabeça não, tá? Olha só. TSE vê interferência de Moraes e ordem sobre A de Bolsonaro gera mal-estar. E segundo a matéria, tanto ministros do TSE quanto o Ministério Público Eleitoral identificaram que Alexandre atropelou o tribunal ao pedir que Flávio desse explicações sobre questões eleitorais. Porque vem cá, se o STF resolve tudo, a gente não precisa de TSE. Por que a gente tá pagando o TSE, né? E mais, a mídia agora está dizendo abertamente que, caso com K, vai ter que punir o Flávio, nem que seja com uma multa, porque se o TSE decidir que não houve nenhum crime, coisa que a maioria da população acha, porque a maioria da população tem mais do que um QI 83, se bem que há controvérsias,
Novos vídeos com o IA do Bolsonaro serão feitos. E isso o STF tá deixando claro que não vai aceitar de jeito nenhum e que tá pronto para atropelar a democracia. Não, desculpa, atropelar o TSE. STF se prepara para agir caso o vídeo de Bolsonaro com IA não seja punido pelo TSE. Ou seja, eles já estão avisando no jornal que se o TSE não punir essa bagaça, é só alguém nos provocar. PT. Aí eles estão prontos lá para punir. Tá nas matérias dos jornais, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Porque, gente, esse não é o lema do país? Vigiar e punir? Se bem que tem o censurar também, né? E desconfio que, na verdade, em hora alguma. E, galera, a gente sabe que nós precisamos eleger o Flávio. Óbvio. Mas o que não estamos falando tanto e que é de absoluta importância, que de fato vai pelo menos equilibrar a democracia nesse país, é uma maioria no Senado. Nesse momento, quem poderia fazer alguma coisa não está a fim de fazer nada. Alcolumbre, o presidente do Senado, já foi acusado pelo próprio Vocaro de receber milhões no exterior. Então, ele não vai comprar briga com ministro nenhum numa hora dessas. O próprio presidente Bolsonaro falava da extrema importância de ocuparmos essa casa, porque é de lá que virá a justiça por tudo que foi cometido até agora, em nome da democracia. Lista com o nome dos indicados está para sair e vamos ter um vídeo inteiro só sobre eles, os nossos atacantes, que farão o gol e vão dedicar ao povo brasileiro. Mas não estou falando apenas de soltar um vídeo com os nomes desses caras. Nós vamos atrás deles para compromisso público. Sério, não esperem nada menos que isso da minha parte. Combinado? E antes desse vídeo acabar, eu quero agradecer a Maria e ao Marcelo que se tornaram membros ouro aqui do canal. E eu sei que essa campanha vai ser tensa, vai ser pesada, e eu sei que as regras não valem para todos. A sensação é realmente de trincheira. Mas olhar para ela e ver que não estamos sozinhos faz toda a jornada valer a pena. Portanto, muito obrigado pela confiança de vocês no meu trabalho. E após essas convenções, o mínimo que eu me proponho a fazer é dar trabalho para esses caras que ainda não entenderam que nós apenas começamos. Valeu mesmo pela força de vocês. Gente, o que está em jogo não é só uma eleição, não é só um partido contra o outro. Porque assim, existe uma disputa acontecendo num nível muito mais profundo e quase ninguém está olhando para ela. Pensa comigo. Toda geração é moldada por um conjunto de histórias. Histórias que transmitem símbolos, que transmitem valores, que dizem para aquela geração quem ela é. E é aqui o ponto. Quem constrói esse imaginário constrói o futuro. Em 2018, a geração que elegeu Bolsonaro não elegeu só um presidente. Ela começou a levantar um imaginário novo. Tijolo por tijolo, voto por voto, batalha por batalha. Um imaginário onde acreditar em Deus era a coisa mais importante. Onde a família era a base de tudo. Onde liberdade não é só uma palavra bonita de discurso. É jeito de viver. Então, se eles acham que basta uma perseguição para apagar o nome do Bolsonaro da história, esses caras não entenderam nada. Porque o Bolsonaro nunca foi só um presidente. Ele é o líder de um movimento. E movimento não cabe dentro de um mandato. Não morre com uma perseguição. O nosso movimento surgiu para atravessar gerações, passar de pai para filho, de filhos para netos e assim por diante. E é exatamente aqui que entra a guerra do imaginário. Porque se a gente não registrar tudo o que aconteceu, eles vão contar do jeito deles. Mas não no nosso turno. E é por isso que a equipe do Te Atualizei está preparando um livro sobre a história do bolsonarismo. Um livro físico, um documento oficial que vai estar nas bibliotecas de todo o país. Mas esse livro não precisa levar só a assinatura do Te Atualizei. Ele pode carregar o seu nome registrado dentro dele para sempre. O bolsonarismo não é um capítulo da história do Brasil que você leu, é um capítulo da história que você viveu. Portanto, eis aqui o convite. Assinando os planos prata ou ouro, o seu nome vai ser impresso dentro do livro, na página de agradecimentos com um título que ninguém vai poder te tirar, o de fundador dessa obra. E vai estar lá, no mesmo documento que vai contar quem realmente foi Jair Bolsonaro, quando tentaram reescrever tudo. E quem entrar no plano ouro recebe em casa algo feito para atravessar gerações na parede da sua sala. A placa de membro fundador do Te Atualizei, o que não é enfeite, é quase o brasão da nossa família. Ah, e como bolsonarista fundador, você ainda leva o seu nome nos créditos dos meus próximos vídeos, acesso vitalício ao meu aplicativo e uma cadeira nas reuniões de elite para a gente poder conversar e trocar uma ideia sobre tudo isso que está acontecendo. Portanto, se você quiser e puder, basta acessar o site que lá tem tudo detalhado e você pode fazer parte desse registro histórico para o Brasil. Vou deixar o link fixado no primeiro comentário e no QR Code aqui na tela. E desde já, muito obrigada.
Mas agora eu quero saber de vocês. Lulinha cai antes das eleições? Ou a justiça vai dar um jeitinho nisso aí? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui! Por muito tempo a gente esperou, viu o poder se fechar e calou. Mentira em rede se multiplicou e até pensar virou alvo e temor. Desumanizam pra impor, rótulo cola no opositor. Antes da lei vem o clamor e a vitrine cobre a dor. A ferida do mundo